Olha, é aquela história, né? Chegou a ter 8 pontos de vantagem, tava tudo caminhando para um título histórico para o Arsenal. 19 anos, desde aquela campanha dos Invincibles, e eles levam hoje um 4-1 do Manchester City, só estão 2 pontos à frente, ainda são líderes do campeonato inglês, mas tem 2 jogos a mais, então se o City ganha esses 2 jogos, então 4 pontos à frente. Vocês acham que o City queima essa vantagem? Inclusive, o histórico das últimas 4 rodadas é desanimador pro Arsenal, né? 3 empates e essa derrota, e o City ganhou todos os últimos 4 jogos, né? E acho que esse campeonato machuca muito o torcedor do Arsenal, né? O Arsenal não pode caminhar para uma temporada sem títulos depois de todas as expectativas que foram criadas, né? Teve a sensação de que o Arsenal poderia ganhar a Europa League, né? Ganhar um título continental, né? Embora nunca estivesse totalmente empenhados nisso, né? Colocando muito time misto, mas assim, ficou aquela sensação que o Arsenal teria uma temporada incrível depois do primeiro turno que fizeram, só que é o que a gente falava já tem tempo, né? O Arsenal ia aguentar esse ritmo até o final, né? Por vencendo tantos jogos, né? Chegou um momento da temporada que estava 19 vitórias, um empate, uma derrota, né? Uma coisa muito alucinante, né? E assim, não aguentou, né? Porque o elenco tem agora essa questão das lesões, né? O Ben White virou lateral direito, o Holding está sendo titular no lugar do Saliba, que está machucado, né? O Gabriel Magalhães, sem ter o Saliba selado, não é lá tão sólido, né? E o Zinchenko sozinho na zaga, assim, em termos de desempenho, não vai carregar o piano, né? E o meio-campo perdeu fôlego, né? O Xhaka, o Partey, o Odegaard já não estão jogando no mesmo nível que antes, né? Por mais que eles ainda entreguem muito em campo, né? Tipo assim, se dê tudo de si ali dentro de campo, não é do mesmo jeito que tem sido no início da temporada. E ainda falta a questão de ter um goleador, né? Você tem um Bukayo Saka jogando essa barbaridade, o Martinelli também. Nas pontas o Arsenal tá muito bem servido, mas de 9, né? O Gabriel Jesus a gente já alertava, ele não é o jogador que vai marcar gols todos os jogos e vai decidir esse tipo de jogo, né? Não é o perfil dele, é o perfil do cara que tá do outro lado, usando a 9, chamado Erling Haaland. Esse cara aí sim decide grandes jogos, e esse cara é um goleador extremamente confiável, né? Então, é aquela história, né? O Manchester City, ele, além de ter uma questão de uma longevidade do projeto que ajuda bastante, né? Ele tem mais talento, né? Você tem um De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, Haaland, entende? É muito talento, né? E você tem, assim, não só a figura do Pep Guardiola, como muita, assim, profundidade no banco de reservas. Olha o banco de reservas. Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Phil Foden, entende? Você tinha ainda o Calvin Phillips, eu sei que não tá fazendo grande temporada, mas é um bom jogador. Tem o Laporte, entende? É um meio campo, assim, é um banco muito melhor. O Arsenal até tem ali um Trossard, um Jorginho, mas quem tem de resto? Nketiah, Smith Rowe, Rice Nelson, né? Tierney, né, Fábio Vieira. Então, assim, é uma disparidade de elenco muito grande, né? E, assim, taticamente, acho que o Arsenal deu uma saturada, no sentido de que começou a ficar um pouco previsível demais, o Arteta não tem conseguido achar tantas soluções como antes, né? E, assim, nos últimos 4 jogos, o Arsenal facilmente poderia ter perdido 3. O jogo contra o Liverpool e contra o West Ham, quando ficou 2-2, quem teve mais próximo de vencer essas partidas foram os rivais do Arsenal. O West Ham teve uma grande chance com o Maicon Antônio, não aproveitou. O Liverpool teve chance no final, se não fosse o Ramsdale, teria vencido aquele jogo, né? E assim, o jogo contra a Southampton já é um sinal assim, de que o Arsenal não seria campeão do jeito que estava, porque eles estavam levando 3-1 da Southampton. A gente tá falando do pior time da Premier League nessa temporada, mais que o Chelsea, entende? A Southampton tá muito ruim. A Southampton tá numa situação que chama muita atenção. E assim, é o time que demitiu o cara que fazia as coisas acontecerem, né? O Ralf Hasenhuttl, né? É inacreditável que a Southampton fez isso. E a questão é, eles estavam perdendo de 3-1, e se não fosse um milagrezinho ali no final, 3-3, né? Eles teriam perdido aquele jogo. E quando você tá ali, literalmente chegando lá, perto dos acréscimos do segundo tempo, perdendo por 2 gols de desvantagem para o Lanterna, é porque as coisas não estão indo bem, né? E a questão é, com esses 3 jogos, né, que eles empataram, eles deixaram 6 pontos pelo caminho, e o Manchester City encostou, porque nesses 3 jogos o City foi lá, ganhou, só venceu. E é aquela questão, é pressão, não há margem para erro. E o City deu chance. Eu acho que isso que dói, né? Porque o torcedor do Arsenal vai ficar com aquela questão. O City vacilou muito no primeiro turno. Chegou o momento da temporada, acho que chegou a 20ª tanta rodada, já tinha mais derrotas do que na última temporada. Isso é uma coisa que tem que lembrar, gente. O City não tá tendo uma temporada melhor que a anterior. Tá pior em certos aspectos, né? Agora, nesse final, o negócio sim ficou um absurdo, né? Mas o primeiro turno do City não foi bom. O City estava ali ao lado do Manchester United do Ten Hag, que agora está 14 pontos para trás. Mas a questão é, o Arsenal teve as oportunidades, o campeonato se ofereceu.
Mas na hora ali de chegar no momento decisivo, né, a inexperiência do elenco e do técnico fez diferença, pesou. E assim, a falta de profundidade, o cansaço, o desgaste dos jogadores pesou também. Alguns jogadores já não aguentaram, lesionaram, e outros já não tem tanto gás assim. E o Arsenal ainda tem jogos contra o Newcastle, ainda tem jogos muito chatos pela frente, e a questão é, estão 2 pontos na frente do City no momento, porém, com 2 jogos a mais. Se o City ganha os 2 jogos, vai a 79 e fica 4 de vantagem do Arsenal. Vocês acham que jogando o atual futebol tem campeonato? Não tem, né? E assim, esse 4-1, cara, é um baile de jogo de futebol, né? O primeiro tempo do Manchester City, né? O Arsenal não viu a cor da bola. Foram 8 finalizações a 2, 6 na direção do gol a 0, assim, um controle do jogo assustador, né? E assim, os gols foram do Kevin De Bruyne, um belo chute de fora da área, inclusive, e o Haaland mostrando muita qualidade ali, fazendo aquele pivô e conseguindo dar o passe pro De Bruyne. Aí tem gente que fala que ele só sabe marcar gol, né? E como se isso fosse pouca coisa, né? Tipo, ele sozinho tem mais gols que o Chelsea, né? Isso dói falar, né? Mas inclusive o Haaland, né, com o gol que ele fez, quebrou o recorde do Mohamed Salah para ganhar short aqui do canal, porque é histórico o cara na temporada de estreia já ser o maior artilheiro em uma única edição de um campeonato de pontos corridos que já tem tantos anos, né? Mas foi lá, deu assistência, e depois o Kevin De Bruyne deu assistência pro Stones, aí teve o 3-0 com outra assistência do Haaland pro De Bruyne, né? E aí o Arsenal até conseguiu ali com um troçado, fazendo um bom passe, o Holding descontou, e ali o Haaland no final, com assistência do Foden, nos acréscimos no final, fechou uma goleada. Acho que o 4-1 representa muito mais essa partida do que seria um 3-1. Então, grande vitória do City. O City encaminha mais um título do campeonato inglês, 5 dos últimos 6, né? Impressionante o que o Pep Guardiola tem feito, né? Vamos ver se na próxima temporada o Liverpool se recupera, né? Se o Arsenal vai manter esse ritmo atual, onde estará o Manchester United de Erik ten Hag, esse Chelsea aí com o Pochettino. Eu, sinceramente, eu não sei o que esperar do Chelsea com o Pochettino, mas fato é que esse campeonato está encaminhando muito para o City e não me parece que o City vai dar muita margem para os seus adversários. Mostra aí que o time do Guardiola te dá pouquíssima margem. A oportunidade apareceu para o Arsenal, mas se você não aproveitar, eles não vão perdoar. E que campeonato, né? Já são o melhor ataque, assim, com 82 gols, já passaram o Arsenal, já tem 9 gols a menos sofridos. Inclusive a defesa do Arsenal que mais decaiu nesse segundo turno. E a gente tem que comentar, a defesa do Arsenal é pior já que a do Manchester United, que chegou a tomar aí uma goleada absurda do Liverpool de 7-0, né? É pior do que a defesa do Newcastle, do City, é pior que a defesa do Chelsea, que sofreu 35 gols. O Chelsea não sabe marcar gol, né? Mas é só para você ter uma ideia de que a defesa do Arsenal deu uma decaída muito grande nas últimas rodadas. Gente, por esse vídeo é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.